Boa noite para todos, bem-vindos a mais uma aula do GPS para a Alma. E hoje falaremos sobre um tema muito prático, muito interessante e que todos nós precisamos mudar, trocar de óculos, trocar a nossa visão de como enxergamos a vida, os problemas da vida, as situações negativas da vida, e entendermos que tudo é bom, tudo é para o bem, e não existe nada ruim na vida, no mundo. Tudo é bom, tudo é para o bem, e não existe nada mal e negativo na nossa vida. Explicamos semana passada sobre a ideia da alegria, da importância da alegria, o que é alegria, o que é felicidade. As pessoas, Baruch Hashem, gostaram bastante desse tema, e eu particularmente também, eu vivo com essa ideia, tento praticar isso no nosso dia a dia. E em continuação a isso, na verdade estamos ainda no mesmo capítulo do Tânia, no mesmo capítulo do GPS, mas eu acabei partindo isso aqui em duas aulas, porque é tanto assunto, tanta coisa interessante, que eu decidi dividir em duas aulas. Então, estamos ainda no capítulo 17 do GPS para a Alma, e no capítulo 26 do Tânia. Então, estamos na segunda metade do capítulo 26 do Tânia e do capítulo 17 do GPS, que seria na página 186, 187. Então, aqui começamos com uma história que eu vou trazer mais alguns detalhes que não constam no livro. Uma história para a gente abrir essa discussão de como enxergar que tudo realmente é bom, que tudo é para o bem. Então, uns 200 anos atrás, vivia na Europa um grande rabino, que ele se chamava Berish Maislish. Berish Maislish. E era um grande rabino, um Rosh Yeshiva, das duas maiores comunidades da Europa, na Cracóvia e na Varsóvia. Como ele fazia isso, eu não sei, mas ele fazia cada fim de semana numa outra comunidade, numa outra sinagoga. E ele também, fora de ser um grande rabino, era uma pessoa muito, muito rica. O que ele se sustentava? Qual era a parnassá dele? Ele tinha uma transportadora. Não tinha caminhões, que na época não tinha caminhões, não existiam caminhões, mas ele fazia o transporte das madeiras, da floresta, do campo, até a cidade. Então ele tinha vários barcos, ou balsas, ou transportadoras de madeira. Ele empilhava dezenas de toras de madeira, levava até a cidade, e ali ele vendia, voltava para o campo, cortava a lenha, transportava pelo rio, e assim ele vendia, e assim ele ficou muito, muito rico. Só que, se você depende do clima, então você depende da maré alta, maré baixa, o rio baixo, o rio alto. E o rio ele pode transbordar. E na hora que o rio está muito alto, tudo que está no rio também acaba transbordando para fora. E foi o que aconteceu com ele. Teve maré alta, o rio subiu e toda a madeira, os barcos, o transporte dele, tudo acabou caindo para fora. E ele tinha lá todo o dinheiro dele, ele havia investido nessa compra, nesse negócio. E mais ainda, ele tinha pego dinheiro emprestado de outros também para comprar essa floresta toda, para fazer esse transporte. Então, de um minuto para o outro, ele saiu de um milionário e virou um pobre coitado. E as pessoas não sabiam como transmitir essa informação, essa tragédia para o Berish. Então, um dos alunos dele falou: chá comigo, deixa que eu já sei como falar com o meu Rebbe. Eu conheço ele, já conversamos sobre assunto de tragédias da vida. E ele vem até o mestre e ele fala: olha, eu estava estudando na Guemará, no Talmud, no Tratado de Brachot,
que ali está descrito que da mesma forma que você deve abençoar e agradecer a Deus pelas boas notícias, pelas boas coisas, assim também, da mesma maneira, você deve agradecer e elogiar a Deus pelas coisas ruins. Ele virou: Rebbe, eu não estou entendendo essa história. Como é possível você agradecer e elogiar a Deus pelas coisas ruins da mesma forma que você agradece pelas coisas boas? As coisas boas são doces, são maravilhosas. Mas na mesma brachá, o mesmo agradecimento a Deus pela desgraça, pelas coisas ruins, pela morte, pela doença, pela perda de dinheiro? Eu não estou entendendo isso. Como é possível? E o Rebbe virou para ele calmamente e falou: meu aluno, vem aqui, deixa eu te explicar. Isso significa que você sempre deve agradecer a Deus, porque tudo que Deus ele faz é bom, e tudo que Deus ele faz é para o bem, apesar que nem sempre você enxerga isso, mas no final das contas, tudo é bom, tudo é para o bem. E você perdeu o emprego, você vai conseguir um emprego melhor. Você divorciou, você vai conseguir um casamento melhor. Você perdeu o ônibus, você vai conseguir um caminho melhor, e assim por diante. E o aluno, o garoto não gostou da resposta, ele vira para o mestre e ele fala: eu ainda não entendi. Porque agora é ruim, agora está me doendo, agora eu me machuquei, agora eu perdi o emprego. Como você pode falar que é bom? Isso aqui é ruim, meu mestre. E daí ele continuou explicando, falou: deixa eu te explicar uma coisa. Tudo é por Ashgaha Pratit, é uma providência divina particular. Então tudo que Deus está fazendo é porque Ele gosta de você. E essa é a verdade. Isso é bom e isso é pelo teu bem. E assim ele continuou explicando. E o aluno não ficou satisfeito ainda. Ele falou: mas ainda não entendendo. Agora está me doendo. Agora eu não estou sentindo isso. E daí ele explicou para ele: nada que ruim vem dos céus. Tudo que vem dos céus é bom, porque Deus, a natureza de Deus é a bondade. E se você enxerga para o sol, você vai enxergar preto por causa que é o excesso de luz. Então saiba que isso é bom e que vai ser pelo bem-estar. E assim ele continuou explicando, até que no final da discussão o aluno vira para o mestre e fala: então o senhor quer me dizer que se alguém vier e te falar uma notícia ruim, você tem que reagir com alegria, né? E se alguém virar para o senhor e falar que o teu barco, com todo o teu carregamento, transbordou e perdeu todo aquele dinheiro, qual seria a sua reação? Falou: eu ia levantar e pular e dançar em cima da mesa. Então, por favor, meu mestre, o senhor pode começar a dançar, porque todos os seus barcos afundaram e você perdeu toda a sua fortuna. E naquela hora, o mestre, ele cai para trás e ele desmaia. E depois de um tempo, o mestre acorda e fala: mas eu não estou entendendo, o senhor me falou que tem que pular de alegria. E o mestre falou: eu tenho a mesma pergunta que você tem. Eu também não entendi esse tratado, essa parte do Talmud. Na teoria é bonito, mas você viver dessa forma, e enxergar e sentir na prática dessa forma, isso é um desafio. É um desafio. Esses dias, e hoje, eu fui num shiva, numa casa de enlutados, de um grande amigo meu, que acabou de perder uma filha. Era uma filha especial. Ela faleceu com 3 anos, quase 4 anos. E é uma desgraça, é uma tristeza, é uma grande dificuldade. E, aliás, estamos fazendo essa aula de hoje, em elevação da alma dessa criança, de Sara Tzivia, Alea Shalom, Rab Menachem Mendel Sheichi, que era uma alma muito especial. Interessante que ela faleceu véspera de Shavuot, que foi agora quinta-feira passada, véspera de Yom Tov, e já foi 2 da tarde, 3 da tarde, e não dava tempo de fazer o enterro antes da festa. Então a menina ficou na geladeira no hospital na quinta de tarde, sexta-feira, Shabat, e o enterro só foi no domingo de tarde. Imagina o seu sofrimento dos pais nessa situação toda. E a lei, a Torá nos orienta
que no momento que entra Yom Tov, ou entra Shabbat, entra uma festa judaica como Shavuot, não existe luto. Não existe regras de luto. E mais ainda, sendo Yom Tov, você tem que estar com alegria. Você tem que estar com felicidade. Você tem que estar feliz na sua festa. Shabbat é um dia de alegria também, não tem luto no Shabbat. Então eles tiveram que estar de luto por uma filha que ainda não foi enterrada. E mais ainda, celebrar a festa com alegria. A tal ponto que, na sexta-feira, o home care veio buscar todos os equipamentos e a cama e os remédios e tudo que precisava, o oxigênio que tinha daquela menina. E de repente eles entram na casa e tem uma mesa servida com todas as comidas, com vinho, com carne, com todas aquelas comidas que nós comemos no Shavuot. Talvez era um cheesecake, uma comida de leite, mas era uma mesa farta com flores. E as pessoas bem vestidas e os pais bem vestidos, nada de camisa rasgada. E os caras não entenderam nada. Falou, a filha acabou de morrer ontem e eles estão festejando hoje? Como pode fazer uma coisa dessa? Que, aliás, tem uma história que eu escutei ontem também, um grande Hassid, que faleceu uns 20 anos atrás, mais, chamava Menachem Mendel Futterfass, que era uma pessoa extremamente animada, feliz, sorridente, engraçada, um comediante. Assim, ouvi um comentário sobre ele. Mas ele perdeu vários filhos. Vários dos filhos dele faleceram. E quando a filha faleceu, era uma filha casada, já tinha vários filhos, acho que tinha 9 filhos. Eles foram para o Rebbe. E eu acho que era nos dias intermediários de Pesach, que é que nem como Shavuot, que não tem luto. São dias de Pesach que não tem luto, que é dias de festa. E eles entram numa audiência particular com o Rebbe. E a mãe estava chorando. A esposa do Rebbe Mendel Futterfass estava chorando para o Rebbe. E o Rebbe falando para ela, minha senhora, nós estamos num Hag, numa festa. Você tem que estar com alegria. A Torá fala que você tem que estar com alegria. A Torá fala que não é momento de luto. E ela chorando, mas a minha filha. O Rebbe falou para ela, mas Deus falou que é o momento de você estar com alegria. E como que você consegue fazer esse equilíbrio? Mas Deus dá força. Que na hora de chorar é uma hora de choro, e numa hora de alegria é hora de alegria. Então, nos primeiros capítulos do Tânia, nós explicamos bastante essa ideia, que Deus ele está em todo lugar, em toda situação. Ele está aqui comigo, aqui, me alimentando, me dando vida, me dando tudo que eu preciso. E tudo que acontece é be'ashgacha pratit, é por providência divina particular. Providência divina privada. Tudo que acontece, Deus ele está me orientando, ele está me guiando. Essa que é a vontade dele. E tudo que ele faz é pelo nosso bem-estar. Porque Deus é a essência máxima da bondade. E alguém que é bondoso, ele só faz bondade. Então tudo que Deus ele faz é bom. É pelo meu bem. Mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não sinta, mesmo que aconteçam situações e coisas negativas, saiba que no fim das contas, no final, isso vai me levar para o bom caminho, isso vai me levar para o bem. E essa que é a verdade. O que acontece? Nós não enxergamos dessa forma. E nós sentimos a dor. Eu fiquei lá algumas horas lá com os enlutados, com os pais, com os avós. E é de quebrar o coração. É de quebrar o coração. Você vê uma situação como essa. E a gente não entende. Muito menos os pais, as irmãs, não entendem essa bondade. Eles acreditam, mas na prática está doendo. Então, quando um pai pune seu filho, não por maldade, mas por
por ser um educador, se o pai ele fala, chega de assistir vídeo ou de televisão, se o pai não dá um celular para o filho de presente, ou se o pai coloca filtros no celular dos filhos e não dá tudo aquilo que os filhos eles querem, ou se não dá todas as balas e chicletes e dinheiro e tudo aquilo que eles desejam, a criança não entende que isso é pelo bem-estar dele. E ele não sabe que, na verdade, eles vão te dar uma coisa melhor, um brinquedo melhor, mais dinheiro, mais saúde, coisas melhores. Assim também para a gente. No momento que eu perdi o emprego, no momento que faleceu um ente querido, no momento que você está com a conta negativa, ou que tem uma doença, ou que tem uma situação preta, uma situação difícil, a gente chora. Obviamente que a gente vai chorar. Dói. Mas naquele momento eu me esqueço de Deus. E essa hora que muitos se rebelam contra Deus, falam, onde que Deus estava no holocausto? Onde que Deus estava quando aquela pessoa faleceu? Onde que Deus está que acabou o casamento? Ou que aconteceu essa tragédia, aquela tragédia? E a gente esquece que faz parte de um plano divino essa situação preta. Faz parte do plano, não a desgraça, mas porque isso aqui vai me levar para algo maior, para algo melhor para mim. Como a gente vê, por exemplo, Yosef Atzadik, José do Egito, o vice-rei do Egito. Quando ele virou para os irmãos e se revelou e falou, Ani Yosef Achichem, eu sou José, teu irmão, eu sou Yosef, que vocês me venderam como escravo para o Egito. E eles se assustaram e ficaram com muito, muito medo. Principalmente depois que o pai, o Yaakov, faleceu, eles ficaram com muito medo que o Yosef iria se vingar por todo o mal que eles fizeram com ele. E Yosef ele ia castigar eles, ia matar eles, ia fazer de tudo. E o Yosef ele vira para os irmãos e ele fala, eu não sou Deus. E não foram vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me mandou para o Egito. Olha só onde que eu estou agora. Eu sou o vice-rei do Egito. Eu estou sustentando vocês, o nosso pai e toda a humanidade aqui ao redor que tem esses anos de fome, esses 7 anos de fome, é porque eu estou aqui que eu consegui juntar toda essa comida e vocês estão comendo disso. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Ele sabia claramente, ele falou, tudo é bom e tudo foi para o bem. Me doeu na hora que vocês me venderam, me doeu na hora que eu virei escravo, me vendeu na hora que eu tive o teste com a mulher do Potifar, me doeu na hora que eu fui preso. Mas olha só onde que eu estou agora. Akol letová. Tudo foi para o bem, tudo foi para o melhor. Porque agora eu estou aqui, eu posso sustentar todos vocês. E essa era a forma que o grande Rabi Akiva enxergava e interpretava a Torá, interpretava todo o judaísmo. O grande Rabi Akiva, que comemoramos agora na festa de Lag BaOmer, Rabi Akiva, ele tinha essa frase que ele sempre repetia. Que kol made'avid rachamana letav avid. Que tudo que Deus ele faz é para o bem. Hakol letová, tudo é para o bem. Ou seja, agora é ruim, mas no final das contas, isso vai ser bom e eu vou enxergar que realmente isso era algo positivo. Então a história que contam sobre o Rabi Akiva é que certa vez ele estava viajando, ele passou por uma aldeia e sempre que ele viajava, ele levava consigo um galo para ser o despertador dele, um burro para levar as roupas, a comida dele, as coisas dele, ele ir montado no burro, e uma vela para iluminar a noite dele, para ele poder continuar estudando o Torá, o que ele sempre fazia. Então ele chega nessa aldeia, e não tinha um hotel, então ele bate na casa das pessoas pedindo para pernoitar,
E todo mundo falou para ele, não tem lugar, não recebemos, não gostamos de judeu, e assim por diante. E assim ele foi passando de casa em casa, e toda casa que falava não para ele, ele falava, tudo que Deus faz é para o bem. Até que no final, ele não tinha outra opção, ele vai para a floresta, ele vai para o campo, ele monta a tenda dele, deita lá no campo, ele com galo, com burro, e acende a vela para estudar a Torá. Passa um tempo e vem um leão e devorou o jumento dele. Ele falou, tudo que Deus ele faz é para o bem. Tá bom, não tem um jumento, pelo menos o leão não me atacou. Passa mais um tempo e vem uma raposa e devora o galo. Tudo que Deus faz é para o bem. Bom, pelo menos vou continuar estudando Torá. Vem o vento e apaga a vela dele. Ele falou, bom, tudo que Deus ele faz é para o bem, então eu vou dormir. Então ele deita a cabeça, passa alguns minutos, ele escuta berros e choros, ele sobe na árvore, ele consegue enxergar a cidade, aquele vilarejo que ele foi expulso, e passou um arrastão de ladrões, e sequestraram, assaltaram todo mundo e maltrataram, estavam levando eles de prisioneiros, estavam realmente prendendo todas as pessoas daquela cidade. Não prendendo, assaltando todas as pessoas da cidade. E daí naquela hora, ele falou, uau, Hakol Letová, realmente tudo é para o bem. Se meu burro tivesse acordado, tivesse vivo, ele iria fazer barulho. E o meu galo também faria barulho. E dessa forma, eles iriam me encontrar aqui na floresta. Se minha vela tivesse acesa, eles iriam me detectar aqui na floresta. Então, olha só que maravilha. Tudo que Deus ele faz é para o bem. E dessa forma, eu fui salvo dessa situação. Então, essa é uma forma de enxergarmos as coisas negativas da vida. Agora, se a gente mergulhar um pouquinho mais, nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse conceito, a gente pode falar que, na verdade, a verdadeira bondade, o verdadeiro bom, ou bem, bom, divino, é aquele que nós não enxergamos, e mais ainda, é aquele que nós enxergamos como algo negativo. Porque quando uma criança está doente, e você dá para ele um antibiótico bem amargo, a criança ela chora. E ela briga com os pais. E xinga os pais que ela não quer tomar aquele antibiótico amargo, azedo. Ele tem certeza que os pais não amam ele. E toda vez que os pais se aproximam do armário para pegar aquele antibiótico para dar com aquela colherzinha, ele já começa a gritar e chorar e bravo com os pais, furioso com os pais. Só que ele não sabe que aquele antibiótico é pelo bem dele. É para curar ele daquela doença que ele tem. Agora, vamos só imaginar a seguinte situação. Muitos de nós somos pais. O que é mais difícil para um pai? Dar um presente ou dar um antibiótico amargo? O que é mais difícil? Em outras palavras, qual situação eu preciso investir mais forças internas? Mais difícil para mim fazer isso? Ou, em outras palavras, em qual situação eu expresso o meu maior amor pelo meu filho? Na hora que eu dou para ele um carro de presente ou na hora que eu dou para ele um antibiótico? Quando eu dou para ele um chocolate ou quando eu dou para ele um antibiótico? Quando eu dou para ele um beijo e abraço ou quando eu dou para ele uma repreensão, um castigo? O amor verdadeiro e mais profundo dos pais para os filhos, mais essenciais, se revela na hora que dói. Na hora que dói
E eu faço isso aqui pelo meu filho, porque eu amo ele. Então agora eu estou treinando o bebê para dormir. E eu sou um daqueles pais cruéis que deixa a criança chorando no berço durante um tempo até ele adormecer sozinho, sem segurar no colo, sem encostar na criança. É uma forma de você educar seu filho a dormir sozinho. E alguns falam que isso aqui é crueldade, que tem um trauma que fica para a criança, mas a gente faz isso. A primeira noite demora 1 hora de choro, e o desafio é para os pais aguentarem o choro. Na segunda noite é meia hora, na terceira 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 10 segundos, e depois de 1 a 2 semanas, para sempre, aquela criança vai aprender que ela dorme sozinha na cama dela, no berço dela. Quando que estamos expressando o maior amor pelo filho? Nessa hora. O filho está berrando, chorando, esperneando. E você deixa ele lá no berço. Porque isso aqui é pelo bem dele. E Baruch Hashem, todos os meus filhos, a gente fez isso. E a gente vê os frutos que eles dormem na cama deles, nunca dormem com a gente. E estão lá felizes. Mas nessa hora que você está fazendo mal pelo teu filho, é a hora que você expressa o maior amor. E essa é a frase que diz: Et asher yahav Hashem yochiach. Aquele que Deus ele ama, ele adverte. Quando um pai adverte, dá uma punição para um filho. Hoje é pecado bater nos filhos, é proibido bater nos filhos por causa que isso os rabinos orientam e a psicologia orienta, porque a consequência, o side effect é muito negativo. Mas dar um castigo você pode dar, se você está fazendo isso aqui por amor. Na hora que você dá um castigo, você dá uma punição, é a hora que você expressa o maior amor pelo teu filho. E assim também de Deus para nós. Na hora que Deus nos dá um castigo, nos dá uma punição, nos dá uma advertência, deixa a gente chorando por 1 hora, ou deixa esses pais chorando por 1 semana, e na verdade é um choro eterno. Isso é a maior expressão de amor e de carinho que Deus está dando para essas pessoas. Então você vai falar, então quer dizer, vou pedir desgraças na minha vida? Não. A gente pede todo dia, na reza de manhã, a gente fala, não, Deus, por favor, não me leve, não me coloque em testes e desafios e situações negativas. Eu não peço, mas se acontece. Eu tenho que saber e acreditar e visualizar que tudo é realmente bom e é pelo meu bem. Eu tenho que pedir para Hashem todo dia, eu só quero bondade. Eu só quero coisas maravilhosas. Por isso que a gente fala, na véspera de Rosh Hashanah, nós falamos Shana Tová Umetuká. Um ano bom. Não é suficiente. Um ano bom e doce. Por que a gente acrescenta a palavra Umetuká e doce? Porque baseado no que explicamos agora, tudo é bom. Tudo é maravilhoso, tudo é bondade de Deus. A desgraça também é boa. Mas eu desejo para você um ano bom e doce. Doce que nem o mel, como a bala. A bala doce, o mel é doce. Ninguém vai discutir a doçura do mel. Então eu quero que a bondade divina para nós seja também, para mim, para você, seja um ano bom e doce, revelado. Doce que nem o mel. Que ninguém vai discutir que isso aqui é bom, que isso aqui é doce. Certa vez, um judeu reclamou para o Magid de Mezrich, o grande mestre, professor do Alter Rebbe, o aluno do Baal Shem Tov. Ele estava reclamando que ele não tinha parnassá, não tinha sustento, não tinha dinheiro para a família, ele estava passando necessidades financeiras. Ele reclamou para o seu mestre, reclamou e reclamava e reclamava. E o Magid falou para ele, sabe o quê? Quando você voltar para casa, passa pela cidade de Anipoli e procure pelo meu aluno Reb Zusha, um grande sábio que falamos semana passada sobre ele, o irmão do Reb Elimelech Milizensk. Então, passa por lá
Só que esse Reb Zushe, ele era conhecido como uma pessoa que é Sameach B'Yisurim, feliz com as desgraças, feliz com o sofrimento, feliz com as situações negativas. E, na verdade, o Zushe era uma pessoa extremamente pobre, extremamente simples. E na casa dele não tinha nada. Não tinha teto, não tinha nada, não tinha nada na casa dele. Era uma cadeira, que era mesa, que era banco, que era cama. E algumas migalhas de pães para ele e para os filhos. Tá bom? Então, esse homem viajou até o Reb Zushe, e ele chega lá, e ele fala para ele, olha, Shalom Aleichem, eu vim aqui porque o Rebbe, o Maggid, falou para eu vir aqui aprender com o senhor como ser feliz com os sofrimentos, feliz com as desgraças, feliz com as coisas negativas. E daí ele chega na casa, e ele percebe que não tem nada na casa, nada, nenhum móvel, nada. Ele falou, bom, talvez o mestre queria que eu aprendesse que tem pessoas mais pobres do que eu, pessoas mais desgraçadas do que eu. Então talvez é isso que o Rebbe queria, para eu parar de reclamar da minha pobreza, da falta de dinheiro. Só que, pela surpresa dele, o Reb Zushe vira para ele e fala, desculpa, mas eu acho que você se enganou. Você veio para o lugar errado. Porque aprender de como estar feliz com as desgraças, eu nunca sofri na vida. Eu nunca tive desgraça na vida. Eu nunca vi nada de mal na vida. Para mim está tudo ótimo. E ele sempre tinha aquele sorriso maravilhoso, como falamos semana passada, sobre aquele sorriso, aquela alegria. Ou seja, ele atingiu esse nível interno tão profundo que para ele nem existe o negativo, nem existe a coisa ruim. Tudo é bom para ele. Feliz com a desgraça? Eu só estou feliz. Então, he got the message, ele entendeu a mensagem do mestre, que ele tem que parar de reclamar e, na verdade, enxergar que tudo é bom e que não tem desgraça, que não tem coisas negativas na vida. Então, agora a gente começa avançando. Isso aqui é uma questão de fé e de treino constante. Essas mensagens que estamos falando aqui é uma coisa que eu pratico constantemente e cada vez mais você vai interiorizando essa ideia para dentro de si e você vai mudando de grau. Você vai mudando de a forma que você enxerga as situações da vida. A forma mais profunda de enxergarmos isso é que não somente Hakol Letová, que tudo que Deus faz é para o bem, ou seja, amanhã, no final das contas, no final da história, daqui a algum tempo eu vou enxergar que, na verdade, tudo era pelo meu bem, tudo era bom. Na hora eu vi o escuro, depois eu vou enxergar a luz. Mas vem aqui o Alter Rebbe no Tanya e nos ensina que não somente amanhã eu vou enxergar o dia de ontem, mas agora, aqui, neste momento da desgraça, da dificuldade, da doença, da escuridão, da perda, isso é bom. Só que é uma bondade tão grande que eu não consigo entender. Mas tudo que Deus ele faz é bom. Não é para o bem, mas é bom. Então, por exemplo, o professor ele dá uma aula para o seu aluno. E ele dá uma aula muito profunda. E o aluno sai confuso daquela aula. Ele não entendeu nada. Mas, na verdade, aquele professor, um educador verdadeiro, ele estava passando as teorias e passando para ele a educação, passando para ele conhecimento muito profundo que, naquele primeiro momento, ele enxergou como algo ruim. Mas é tanta informação, tanta coisa boa, que é pelo bem do aluno. Amanhã ele vai enxergar, mas naquele momento ele enxergou como algo ruim. O que pensaria uma pessoa primitiva? Um camponês que nunca veio para uma cidade, nunca entrou no hospital. E ele entra lá, o pai dele estava no centro cirúrgico, e está lá cheio de médicos em cima do pai dele, com
facas e com bisturis e com abrindo o pai, sangrando, e ele vai começar a gritar: vocês são assassinos, vocês querem matar meu pai? Só que ele é ignorante. Ele não sabe que o pai tem uma doença terminal. E se eles não tirarem isso, ou se não amputarem aquela perna, se não fizerem aquela cirurgia, o pai vai morrer. Então, não somente que é para um bem futuro, aquela cirurgia é a salvação do pai. É a melhor coisa que eles estão fazendo para o pai. Só que ele, ignorante, cego, não consegue enxergar isso. E essa era a vida do grande mestre que se chamava Reb Nachum Ish Gamzu. O nome dele era Nachum, e o apelido dele virou Nachum Ish Gamzu. A tradução literal é Ish, o homem, Gamzu, isso também. O homem, isso também. Por quê? Porque essa frase sobre ele, porque esse nome sobre ele? Porque ele sempre falava a seguinte frase: Gamzu letová. Que isso também é bom. Que tudo que Deus ele faz é bom. Não somente para um bem futuro. Rabbi Akiva falava que tudo que Deus ele faz é para o bem. O Reb Nachum falava que Gamzu letová. Que isso é bom. E tem várias histórias sobre ele, mas a história mais famosa do Reb Nachum Ish Gamzu é que ele, certa vez, o rei fez um decreto contra os judeus, muito severo, e a comunidade judaica se juntaram joias e moedas de ouro, e iam mandar esse baú, esse presente para o rei para fazer as pazes, para pedir para ele anular esse decreto tão severo contra os judeus. E fizeram um sorteio, quem seria o representante para levar esse presente para o rei. E caiu que o Reb Nachum iria viajar para dar esse presente para o rei. Tá bom? Ele não era a pessoa mais bem apresentada, não era a pessoa que talvez falava o idioma do rei, mas era um grande tzadik, que as pessoas falaram: bom, se caiu no sorteio para ele, e ele falou a seguinte frase: Gamzu letová, isso aqui é bom, tá bom, vai ser bom. Ele começa a viajar, e ele para numa estalagem, e as pessoas perceberam que ele tinha um baú, ele estava indo para o rei, entenderam que ele tinha dinheiro lá dentro. À noite, o dono da estalagem foi lá, esvaziou o baú e encheu de areia. Na manhã seguinte, o Reb Nachum percebe que ele foi assaltado. O que ele falou? Gamzu letová, isso também é bom. Ele continua a viagem, ele chega no palácio com uma caixa de areia. E ele chega: Vossa Majestade, representando o povo de Israel, vim trazer essa caixa de presente para o senhor, para Vossa Majestade. E o rei falou: bom, o que os judeus vão trazer para mim? Ele abre a caixa, era uma caixa cheia de areia. E o rei ficou furioso. Falou: não somente que eu vou fazer esse decreto, vou matar todos os judeus, você está gozando na minha cara, que negócio é esse? Veio Elial Hanavi, o profeta Elial, e se disfarçou como um dos ministros. E ele vira para o rei e ele fala: Vossa Majestade, o senhor não sabe que ele é dos judeus que são descendentes do patriarca Abraham. E consta na Torá, consta no Medrash, que Abraham, Avinu, naquela guerra que ele fez dos 4 reis contra os 5 reis, como que ele ganhou aquela guerra? Ele conseguiu recuperar o seu sobrinho que havia sido capturado, o Lot. Ele pegou areia, e quando ele jogava areia, viravam flechas. E dessa forma que ele conseguiu vencer a sua guerra. O rei gostou da ideia, falou: vamos fazer um teste. Ele estava no meio de uma guerra com um país vizinho. Ele pegou desse baú, pegou a areia, jogou no vizinho, virou flecha. Ele conseguiu vencer a guerra em 1 segundo. Ele volta para o judeu, volta para Reb Nachum. Ele fala: muito agradecido. E eu vou. E ele encheu aquela caixa, aquele baú cheio de joias, e devolveu para Reb Nachum. Ele voltou, e assim ele anulou aquele decreto. Gamzu letová. Isto é bom.
quando o rei falou para ele, eu vou te matar, ele falou, tá bom, isso é bom. E eu vou fazer um decreto contra os judeus, ele falou, é bom. E na prática, logo na sequência, ele conseguiu enxergar a bondade e a salvação divina. Um idoso Hassid, ele perdeu um filho. E ele estava chorando. E escutaram ele falando a seguinte frase, falando para si mesmo. Ele falou a seguinte frase, agora eu quero ver se você é um Hassid de verdade, se você realmente estudou o Tânia e a Hassidut e o judaísmo, se é teórico ou se é prático. Porque nessa hora que mais dói, é que eu quero ver se você realmente acredita em Deus, e se você realmente vive com o Tânia, e se você vai manter a alegria, se você vai manter o sorriso, se você vai manter acreditando em Deus, se você vai acreditar mais em Deus, ou se você vai largar tudo isso e vai ficar chorando, vai ficar duvidando de Deus. Nessas horas, que é a hora do teste. Então aqui nós vemos que quando a gente muda o nosso grau, a nossa visão sobre o mundo, sobre a vida. E número 1, nós enxergamos como que Deus está em todo lugar, em todas as situações. Número 2, que tudo é para o bem. E número 3, que nada de mal cai dos céus, tudo que Deus ele faz é bom. E número 4, que mesmo as desgraças, mesmo as dificuldades, as doenças, as coisas negativas, são boas. Desde o princípio, isso também é bom. Tudo que Deus ele faz é bom. Daí o picture começa a mudar. A gente começa a enxergar a vida e toda a nossa vida e todo o mundo, tudo que acontece, você começa a enxergar diferente. Você começa a ver Deus em todas as situações. Não só quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem um bom casamento, quando está tudo maravilhoso. Mas você começa a enxergar Deus mesmo numa desgraça que eu estava hoje lá. E o pai e o avô daquela criança são pessoas extremamente iluminadas, extremamente sorridentes. E eu saí mais inspirado do que eu cheguei lá. Porque eles estavam no astral muito positivo. Derramaram lágrimas, mas enxergando Deus nessa situação, que é bom e que é bondade, que Deus nos presenteou com uma menina especial e assim por diante. Então, dessa forma, o coração começa a se limpar de qualquer sofrimento, de qualquer tragédia. E a alegria, ela permeia e ela brilha nessa pessoa. Então, aí que está o grande teste. O grande desafio é, se você... no que você é levado, qual que é o teu humor, o teu astral? Se você é levado atrás dos olhos carnais, do que o olho vê e do que o corpo físico sente, ou você vai atrás e você vibra, e o teu humor vai atrás daquilo que você acredita, daquilo que é a verdade, do que a Torá nos ensina, do que o Tânia nos ensina, e você vive com alegria, apesar das dificuldades, apesar das desgraças, e você vive com isso. E eu gostaria de concluir com 2 historinhas. Uma história muito interessante, que certa vez veio um Hassid para o seu mestre e falou para ele que ele viu no sonho que um dos filhos dele iria morrer neste ano. Ele estava muito chateado e o Rebbe deu um suspiro e daí acabou a audiência. Ele permaneceu no Rebbe por mais algumas semanas, passou lá a festa de Simchat Torah, a data mais alegre, e quando ele estava a voltar para casa, ele entrou de novo no quarto do Rebbe e ele pediu uma brachá pelo filho. E o Rebbe falou para ele, Akol yeh beseder, tudo vai dar certo. E ele pediu uma promessa que o filho ia sobreviver e falou, seu filho vai estar ótimo. E daí, quando ele estava saindo do quarto, o Rebbe perguntou para ele,
me fala uma coisa, como que foi seu Simchat Torah? E ele falou para o Rebbe, olha, na hora que eu estava dançando na Zakafot, eu comecei a chorar porque eu vi a desgraça que estava prestes a acontecer com meu filho. Mas naquela hora eu me lembrei que era Simchat Torah. E hoje, um dia de alegria, um dia de festa, que estamos dançando com a Torá, eu lavei o rosto e fui, dancei com tanta alegria da Torá. E o Rebbe falou para ele que com essa alegria, você transformou a desgraça em bondade. E você conseguiu transformar a situação e sumiu a doença e sumiu o problema do seu filho. Uma segunda história, e a última por hoje, que certa vez veio um Hassid, um discípulo do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe. E o Rebbe aproximava muito ele. E era uma pessoa muito simples, e ninguém conhecia ele. E o Rebbe aproximava ele, muito carinho. E o filho do Rebbe, o futuro Rebbe Maharash, o quarto Rebbe, ele queria saber muito quem era esse Hassid, que está tendo tanta aproximação do meu pai, do Rebbe. Ele virou para o secretário, perguntou quem é ele. Ele falou, não sei, ele nunca entrou numa audiência, como eu vou saber quem é ele? Até que ele perguntou para os outros, ninguém conhecia esse sujeito. Até que ele, de curiosidade, ele vira para o pai, ele vira para o Rebbe Maharash, para o Tzemach Tzedek, ele fala, Tate, meu pai, quem é esse homem? Ele falou, ele veio da cidade de Parit. E ele era muito próximo do Rebbe Hillel Parit, que era um grande tzadik, uma pessoa muito elevada. E mesmo assim, ele não achou nada de especial. Quem era esse homem? Falou, mas pai, quem é ele? E o Tzemach Tzedek falou para ele, ele é uma pessoa, um Bale Surim. Não existe uma pessoa tão sofrida como ele, que sofre tanto em todas as áreas. Mas ele leva e ele releva tudo. Com alegria, com tranquilidade e com fé. Como que consta no Pasuk, no versículo, Lekabul lebesimcha, receber com alegria. Tudo ele recebe com alegria. Ou seja, não tem que sair dançando, mas ele recebe tudo com alegria. E ele é uma pessoa muito estudiosa, conhece muita Hassidut, mas ninguém dá bola para ele, todo mundo goza dele, não dá bola para ele, porque ninguém sabe da grandeza dele. E daí o Rebbe concluiu a frase para o filho e falou o seguinte, mas um homem como esse, ele merece que a bondade divina venha de uma forma visível e revelada. Ele merece. Tá bom? O homem saiu da cidade de Lubavitch, foi embora e passou 3 anos. Ele volta novamente, só que ele volta acompanhado de mais outros 10 amigos Hassidim, que ele ficou tão rico que ele pagou a viagem dos outros 10 para que pudessem viajar para o Rebbe. E a promessa do Rebbe se concretizou em todas as áreas. Acabou as desgraças dele. E daí o filho vira para o pai, para o Tzemach Tzedek, que ele fala, como, papai, você reconheceu o potencial dele? Você reconheceu o dom dele? E daí o pai vira, e é uma frase muito forte, o meu Zeide, o meu avô, que era o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o autor do Tânia, ele me passou de herança os óculos que pertenciam ao professor do professor dele, que era o grande Baal Shem Tov. Eu coloquei esses óculos, então eu consigo enxergar da forma correta para toda e qualquer pessoa. Obviamente que não são óculos físicos, mas esse grau de visão de enxergar toda a pessoa na essência dele, no potencial dele e levar a vida com alegria. Que possamos realmente viver dessa forma e vibrar com alegria e que tenhamos todos um ano bom e doce, com só bondades reveladas, mas que saibamos lidar também com as outras situações com alegria. Uma boa noite para todos.